Boa noite. O nosso primeiro pensamento é sempre endereçado a Jesus, né, nosso divino amigo, modelo e guia de comportamento, a Ele que sempre agradecemos, aos espíritos amigos, sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando. E quero envolver as pessoas aqui presentes, a casa que nos acolhe, com energias de carinho e de afeto. Desejar a todos um feliz ano novo, apesar que a gente já foi um mês já, né? Mas nós temos esse restinho de ano. De janeiro a janeiro nós podemos subir, né? No degrau da escada evolutiva, né? Nós podemos subir. O que me chamou a atenção, quando a primeira vez que eu pisei aqui no centro, foi aquela frase que está bem no portal ali, que o Marquinhos ele falou na semana passada. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Eu vou confessar a vocês que eu tinha esquecido isso daí, né? E aí eu fiquei pensando, janeiro a janeiro, olha a oportunidade que a gente tem de melhorar, de mudar, né? Jesus falou, não se coloca remendo novo em pano velho. Então, que tal se a gente jogássemos fora aquilo que não serve mais? Sentimentos, preocupações, atitudes improfícuas nossas, né? E aproveitássemos as oportunidades. Porque aquela oportunidade perdida, ela não volta mais. E que tal se a gente fizesse isso daí? E de tanto eu pensar, eu fiquei imaginando, o que eu poderia começar a trabalhar esse ano com mais fervor, né? O que eu posso fazer para transformar em obras a minha fé? O que eu posso fazer para chegar mais perto do ente querido, que com a minha imprudência eu acabei afastando? O que eu posso fazer para solucionar os meus problemas? O que eu posso fazer para ser mais otimista, mais alegre, mais esperançoso, mais estudioso? O que eu posso fazer para trabalhar mais no bem? Domar as suas más inclinações. Eu fiquei pensando, o que eu tenho que domar dentro de mim? Talvez trabalhar mais no perdão e controlar mais o meu ressentimento, a minha mágoa, né? Que tal eu trabalhar mais, controlar a vingança? Porque quando a pessoa está ressentida, está magoada, um jeito de ficar um pouco mais tranquila, amena, ela se vinga. Até quando a gente vai continuar vingando dos outros? Me perguntei, até quando que eu vou continuar vingando dos outros? Até quando eu vou tirar a casca da ferida? Vou exigir do meu irmão um comportamento melhor? Aquele comportamento que talvez eu não entrego a ele? Até quando eu vou fazer isso daí? E essa frase que eu li ali no centro começou a mexer comigo. Desde o dia 6 de dezembro. Eu tinha esquecido dela, né? Quando meu pai conta, acho que eu já até falei isso para vocês, que ele apanhava 3 vezes por dia, quando ele era pequeno. De manhã, à tarde e à noite. E às vezes ele apanhava sem saber o porquê. Ele perguntava para o meu avô, mas por que o senhor está me batendo? Porque é hora de você apanhar. Só isso. E um dia ele estava contando que ele estava brincando, meu avô tinha um salão aqui no centro da cidade, no mercado, perto do Mercadão ali. E ele estava jogando bola com os amigos dele. E meu avô chegou para ele e falou assim, ô Décio, vai buscar água para mim ali na bica. Só que meu avô não falou com essa delicadeza. Meu avô lascou uns cascudos nele também. E meu pai ficou muito bravo, com muito ódio, com muito rancor do meu avô, e foi, né? Só que a hora que ele estava chegando na bica, do lado tinha uma fábrica de macarrão Dimas, Imas. O que meu pai fez? Pegou um punhado de cinza e colocou dentro da moringa. E foi e colocou água. E aí trouxe a água para o meu avô. Meu pai falou assim, que conforme meu avô bebia água, assim, escorria cinza no canto da boca. Meu pai vibrou pela vingança. Mas isso não cresce. Ele contou para mim e falou assim, isso não faz a gente crescer. Vingar não faz a gente crescer. A gente dá aquela tranquilidade, mas depois bate o remorso, mas não faz a gente crescer. Então, seria interessante que a gente começasse a trabalhar no perdão. Só que antes de trabalhar no perdão, a gente precisa identificar o que é o ressentimento. Às vezes a pessoa está ressentida e nem sabe que ela está ressentida. Uma vez eu atendi uma pessoa lá no Aeluz, nós fizemos um estudo rapidinho lá e eu
sei lá, que eu perguntei para ela, e aí, conte para mim dos seus ressentimentos, suas mágoas. Ela falou, eu não tenho essas coisas, César. Foi verdade, que bom, que eu tenho muitas. E comecei a contar as minhas mágoas para ela. Contei 15 minutos de mágoa para ela, minha. O nosso trabalho começou às 8, era 10h30, ela não parava de falar. Ela era a família inteira, ela tinha um pouquinho de mágoa da família inteira. Ela tinha que colocar para fora aquilo, né? Então, ressentimentos são estados emocionais resultantes que um mal qualquer nos ocorreu. Esse mal ocorre, geralmente, quando nós somos tratados com indiferença, nós somos tratados com insensibilidade, as pessoas são ingratas a nós, né? Esses dias, uma professora estava colocando uma tabuada do 9. Acho que foi até o Marquinhos que mandou no WhatsApp, talvez essa historinha. Estava colocando a tabuada do 9. E, propositalmente, a professora, na hora que chegou 6 vezes 9, ao invés de colocar 54, ela colocou 53. E continuou. E ela ouviu um burburinho na sala de aula, as crianças começando a dar risada, as crianças começando a debochar. Professora, a senhora errou o resultado ali. Ela falou, aonde? 6 vezes 9 não são 53, são 54. E a senhora, nossa, uma professora errar, e ela deixou a molecada tirar bastante sarro nela. Aí ela parou, olhou para as crianças e falou assim, olha só, vocês são iguais os seres humanos lá de fora. Você pode fazer 9 coisas certas. Se você fizer somente uma errada, a pessoa vai te criticar pelaquilo que você fez de errado. E, geralmente, nós dependemos muito da opinião dos outros. Nós dependemos muito dos outros, né? E as pessoas lá fora, gente, elas não estão preparadas com o sentido de valorizar a gente. Esses dias nós tivemos uma confraternização junto a uma seguradora, e chegou um amigo do meu filho e chegou para mim, e aí, César, como está o Tiago com você? Eu falei, olha, o Tiago vai ser a melhor geração da nossa empresa. Né? Começou com meu pai, passou para mim, e o Tiago vai ser a nossa melhor geração, porque ele é mais inteligente, mais empreendedor, mais comunicativo, muito mais esperto que eu e meu pai, ele vai ser a nossa melhor geração da nossa empresa. E ele falou para mim, esse menino, falou assim, e você já falou isso para ele? Eu falei, olha, eu não sei se eu falei isso para ele, eu converso muito com ele, porque eu não sei se eu falei isso alguma vez para ele. Eu falei, então, César, eu vou te contar um negócio, aí vamos sentar aqui, vamos conversar. Eu falei, vamos conversar. Meu pai nunca me valorizou. O meu pai nunca falou bem de mim para mim. Ele fala bem de mim para os meus amigos. O meu pai nunca falou bem de mim para mim. Né? Pelo contrário, meu pai debocha de mim, me critica, fala que eu tinha que procurar outro tipo de serviço e nunca me valorizou. Só que para os familiares e para os amigos dele, ele me elogia demais. Mas eu não queria ouvir dos outros o elogio do meu pai. Eu queria que meu pai falasse bem de mim para mim. Eu fiquei pensando, será que eu implantei ressentimento nas outras pessoas, não falando bem delas para elas? Né? Será que não está na hora da gente levar isso daí, a valorização da outra pessoa? As outras pessoas lá fora, elas precisam disso daí. Como nós precisamos também. É tão gostoso quando a gente faz alguma coisa legal, as pessoas, não que a gente precise disso, mas quando alguém vem e fala, nossa, foi bacana aquilo que você fez. Pergunte para você se você não gosta disso. Né? Esses dias estávamos na campanha Alta de Souza, lá do Semeador, e tinha uma companheira nossa triste lá. Eu cheguei perto dela, é uma pessoa vibrante, alegre. Eu falei, mas o que aconteceu? Que você está triste assim? Geralmente você é uma pessoa alegre. Eu falei, estou muito chateada. O que aconteceu? Eu vou te contar. Meu marido queria comer um frango caipira. E todo mundo sabe a dificuldade que é de encontrar o frango caipira. Né? E aí ela saiu procurando esse frango caipira para saciar a vontade do marido. Ela procurou para o Rio Preto inteiro até que achou o frango caipira. Fez com tanto carinho, tanto amor. Tinha uma polenta para acompanhar, um arroz, um feijão e uma saladinha de alface. E aí, despertou apetite em mim também. E ela fez aquele frango caipira. O marido chegou na hora do almoço, a hora que ele viu o frango caipira, ela esperando pelo menos que ele falasse, nossa, como você é dedicada, você encontrou o frango caipira? Ele não falou nada. E ele sentou na mesa e começou a comer. E comeu, se empapuçou com o frango caipira. A hora que ele acabou de comer o frango caipira, ele olhou para ela assim, ela pensou, né? Agora ele vai falar, nossa, meu bem, você matou a minha vontade de frango caipira. Que gostoso que está esse frango caipira. Ela pensou, ele vai falar isso daí. Ele olhou bem para ela assim e falou assim, vou te contar um negócio com toda sinceridade.
frango caipira bom mesmo, quem fazia era minha avó. Olha a ingratidão implantada na pessoa, né? Olha o ressentimento implantado na pessoa. E aí eu pensei comigo mesmo, sabe? Já que eu estou vendo minhas más inclinações, será que eu tenho inclinação de também mergulhar nas pessoas a ingratidão? Será que eu tenho a inclinação de colocar nas pessoas o ressentimento, a mágoa? Porque é muito triste quando a pessoa está ressentida, porque quando a pessoa está ressentida, ela fica muito mal. Dá um aperto no peito, assim, aquela coisa muito chata, né? Ressentir é sentir novamente a dor da provocação. Quando nós estamos ressentidos, percebe que a gente muda até a fisionomia? A expressão corporal denuncia que nós estamos tristes. A cara fechada, triste, os olhos meio fechados, os ombros caídos, né? Nós abrimos também a nossa situação até para uma doença física, né? Percebe isso daí? A gente anda pesado, a gente anda arrastando os pés quando nós estamos tristes. Quando nós estamos ressentidos, eu li no livro do Janiro que ele sofre por duas vezes. Uma na hora que recebeu a ofensa e a outra porque ficar lembrando o tempo todo da ofensa. Mas você percebe que quando a gente está triste, ressentido, a coisa não flui, não anda? Percebe isso daí? E um professor chegou para os alunos e falou: gente, eu queria fazer uma experiência com vocês. Segunda-feira eu quero que todo mundo traga uma sacola, uma fita crepe e uma caneta. Né? Mas para quê, professor? Traga aqui, eu quero uma fita crepe, uma cola, uma caneta e uma sacola. Uma sacola, aquelas tiracola de pendurar. E as crianças levaram. Ótimo. Vocês vão ficar de segunda a sexta-feira, né, com essa sacola pendurada, e vocês vão levar a vida normal. Só que é o seguinte, quando você sair, depois da aula de segunda-feira, se você estiver chateado com alguém, se alguém te magoou, te feriu, você vai pegar uma pedra, colar uma fita crepe, escrever o nome de quem te feriu e colocar dentro da sacola. Tá? E aí você vai fazendo uma provocação maior, uma pedra maior, uma provocação menor, uma pedra menor. E eu quero que vocês façam isso durante a semana, que vocês levem com vocês essa sacola a semana inteira. E detalhe, vocês não vão tirar sacola para nada, vocês vão vir à escola com a sacola, almoçar com a sacola, fazer as atividades à tarde com a sacola, jantar com a sacola, dormir com a sacola, só não vão tomar banho com a sacola, vocês não vão tirar a sacola dentro de vocês, pendurada aqui. E assim foi durante a semana. E a meninada meu pai falou uma coisa para mim, escreveu o nome do pai dentro da sacola. E aí foi, irmão, pai, coleguinha, professor, e foi. E aí chegou sexta-feira, a molecada estava assim, se arrastando com aquela sacola assim, carregando, cheia de pedras. Aí o professor falou assim: o que vocês estão sentindo com essas mágoas que vocês estão carregando aí? Um falou: professor, está muito pesado, está muito chato, né? Eu não consigo me divertir, não consigo me alegrar, está muito pesado, professor. Aí ele falou assim: todo mundo de pé. Aí todo mundo deu uma volta em volta da sala com a sacola. O que vocês estão sentindo? Está chato, professor, está pesado. Então tá, agora tira a sacola, coloque no chão. Aí veio aquela alegria, aquela euforia. Nossa, professor, deu uma volta em volta da sala. Que gostoso, nossa, eu estou leve. Ele falou: isso é a sensação de quem perdoa. Quando você perdoa as pessoas, você fica mais leve, você fica melhor. Interessante notar que a gente fala o seguinte, não nós aqui, é claro, mas o pessoal lá do lado da rua fala o seguinte: eu não perdoo porque outra pessoa não merece o meu perdão. E a gente não percebe que quando a gente não perdoa, quem fica mal somos nós. Nós merecemos dormir melhor, nós merecemos ter mais alegria, nós merecemos ter mais disposição pela vida. Só que a gente não perdoa porque acha que o outro não merece perdoar. E fica carregando aquele ressentimento, fica carregando aquela mágoa, aquele ódio. Né? Que tal se a gente começasse? E eu li também no livro do Janiro, que ele fala que o perdão, talvez de todas as virtudes, seja aquela mais desafiante, aquela que exige mais da gente. Que tal se a gente pegasse 2016 e começasse a trabalhar, então, um pouquinho no perdão? Todos nós estamos numa escada, né? Nós estamos subindo degrau por degrau. Que tal, durante 2016, a gente, pelo menos nesse aspecto, subir um degrauzinho? Né? Que tal se a gente fizesse isso daí? Todos nós já não temos o comprometimento de sermos melhores? A doutrina espírita não está pregando isso daí? Então, eu só queria relembrar o que é o ressentimento. Né? Porque perdoar, gente,
Perdoar realmente é uma situação desafiante, né? Jesus já falava lá atrás: reconcilia-te imediatamente com o teu adversário enquanto está no caminho. Por quê? Não deixa para levar para outra vida essa mágoa, esse ressentimento. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. Se teu irmão te feriu, te magoou, vá em particular com ele e converse. Fala: olha, eu não gostei disso. Jesus falou 2000 anos atrás. Só que o que nós fazemos quando alguém fere a gente, quando alguém humilha a gente espalha para todo mundo. Conta para todo mundo: está vendo aquela pessoa lá, falou isso de mim, fez assim, assim. Por que a gente não chega e conversa com essa pessoa? Olha, eu não gostei daquilo que você fez. Só que eu não sei o que passa com a gente, que a gente tem esse comportamento. E Jesus, há 2000 anos lá atrás, estava falando: olha, começa a agir diferente. Começa a trabalhar no perdão, porque o perdão é muito bom para você. Mas o que o perdão não é? Né? Muitos dizem que perdão é esquecer as ofensas. Perdoar não é esquecer as ofensas. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo em 1977. Mais ou menos, olha, marquei até a data, eu já perdoei. Imagina se eu já perdoei. Mais ou menos lá para o dia 13, 14 de agosto, eu era um garotinho com 12 anos de idade, gordinho, meu apelido era Coxinha na escola, né? E todo mundo, como é hoje tem o bullying. Naquela época a gente sofria bullying sem saber que estava sofrendo bullying. E o gordinho era a gozação da escola, né? E um dia eu estava assim, cheio de amiguinhos assim, e eu estava em pé desse jeito, jogando o peso do meu corpo em cima dessa perna aqui. E aí chegou um menino, com aquela prosopopeia toda, querendo se mostrar para as meninas, e me deu uma paulistinha aqui, né? E eu caí no chão. Aí todo mundo começou a dar risada, começou a tirar sarro, e aí chegou um senhor, ficou bravo com o menino, o servente da escola e tal. Eu já perdoei o Marcelo, ele chama Marcelo, né? Mas eu não esqueci aquilo que ele fez em 1977 comigo, há 38 anos atrás. E eu não esqueci. Então, perdoar não é esquecer as ofensas, porque a gente pode até esquecer, mas a gente pode até perdoar, mas a gente não esquece. Outros dizem assim: perdoar é deixar para lá. Perdoar também não é deixar para lá. Encostar uma dada à mágoa num cantinho aqui, surge um negócio chamado repressão. Qualquer gatilho que surge assim, qualquer pensamento, você já começa a sofrer isso daí. Então, o que é perdoar? E aí eu pensei essa frase do livro do Hamed, O Modo de Viver, né? Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão e aceitação dos sentimentos humanos. Por saber que nós e os outros estamos distantes de agir corretamente. Interessante, não nós aqui, mas o pessoal lá de fora cobra do outro aquilo que ele não entrega. O pessoal lá de fora cobra do outro mais companheirismo, mais educação, mais parceria, só que não entrega isso daí. É interessante notar, o pessoal lá de fora é complicado, nós não, nós aqui dentro, nós já estamos diferentes, né, Marquinhos? A gente já entrega, já trata bem, então nós somos diferentes. Então, perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão e aceitação dos sentimentos humanos. O que nós somos? O que nós somos? Nós não somos espíritos? Nós somos espíritos, não é verdade? Você concorda comigo que uma hora nós estamos no plano material, outra hora nós estamos no plano espiritual, volta para cá para adquirir mais virtudes, estamos no plano material e plano espiritual? Você concorda comigo que nós somos espíritos em evolução? Se nós somos espíritos em evolução, as outras pessoas que estão com a gente, que elas são espíritos em evolução. Você concorda comigo que elas trazem ainda aquelas mazelas, elas trazem ainda aqueles defeitos de outras vidas? Como nós trazemos? E por que a gente cobra delas aquilo que a gente não entrega? Por que a gente entrega elas como culpados? Que tal se a gente passasse a enxergar as outras pessoas como inocentes? Que tal se a gente fizesse isso daí? Enxergar as outras pessoas como inocentes. O pessoal lá de fora tem mania de olhar para o agressor como uma pessoa que está sempre querendo passar ele para trás. Que tal se a gente começar a enxergá-lo como inocente? Coisa estranha é meu defeito, em mim parece coisa à toa, mas toma forma de crime se eu vejo em outra pessoa. Você já percebeu isso daí?
que o nosso defeito é coisa à toa. Mas se eu vejo na outra pessoa, é um crime, é um defeito muito grande, né? Não me culpes nem condenes, se meu erro te aparece. Talvez suceda contigo aquilo que me acontece, né? Talvez aquela pessoa que nós estamos julgando está dizendo o seguinte: olha, César, não me julgue desse jeito. Talvez suceda contigo aquilo que me acontece. E eu sou implacável. Eu vou lá e bato mesmo. Dou a porretada mesmo. É para doer. É para vingar, né? Porque se eu vingar, eu fico um pouquinho mais tranquilo. Mas não é isso. Nós não estamos aqui para vingar. Nós estamos aqui para domar as nossas más inclinações. E quando eu domo as minhas más inclinações, eu faço minha transformação moral. Está ali no capítulo 17. Sedes perfeitos. Os bons espíritas, né? Está lá escrito isso daí. Então, que tal se a gente começasse agora, 2016, trabalhar isso daí? Uma das formas, então, de a gente começar a trabalhar no perdão é enxergar o outro como um espírito. Uma outra forma de enxergar também, de a gente começar a trabalhar no perdão, é começar a ver as necessidades das outras pessoas antes de julgar o gesto impensado. Vou contar uma historinha para vocês. Tinha um tratador de leão, que ele tinha um leão dentro de uma jaula lá que ele cuidava, com o maior carinho, a maior consideração. E o leão era muito dócil, muito manso, ele entrava dentro daquela jaula, o leão ficava com ele, e não mordia ele, e ele dava comida para o leão, escovava o leão, e o leão sempre dócil e manso. Só que um dia ele chegou assim, o leão estava assim, rugindo, andava para lá e para cá dentro da jaula, e ele foi entrar dentro da jaula, o leão quis pegar ele. Ele falou: tem alguma coisa errada com isso daí, né? Tem alguma coisa errada com isso daí. Então, eu vou sedar esse leão, vou fazer ele dormir, e aí ele dormindo, vou verificar o que está se passando com ele. E ele fez o leão dormir e começou a verificar o que estava acontecendo com o leão. E na pata do leão tinha uma ferpa de madeira encravada, no meio das patas dele assim. Aí ele foi e tirou aquela ferpa de madeira da pata. A hora que o leão acordou, voltou a ser aquele animal dócil e manso. Uma das formas da gente justificar, de perdoar os outros, é justificar o erro deles. Quem sabe aquelas pessoas que nos agridem, quem sabe que aquelas pessoas que estão nos ofendendo, estão sem paciência com a gente, elas não têm alguma ferpa encravada nelas. Algum problema de saúde, alguma perda de um ente querido, problemas financeiros, problema de relacionamento. Será que ela não está com alguma ferpa encravada nela? Que tal se a gente começasse a justificar o erro do outro? Quando eu justifico o erro do outro, eu consigo trabalhar no perdão, né? Eu falei para vocês que a gente coloca demais mesmo, as nossas expectativas, o nosso valor na opinião dos outros. E aí os outros não são pessoas habilitadas para reconhecer o nosso erro. Jesus não falou isso daí? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Tinha um menino lá atrás, lá no Oriente Médio, ele chamava Abu. E Abu era um menino muito triste, muito encabulado, ele achava que ninguém gostava dele, que ninguém valorizava ele, que tudo era primeiro, tudo era atendido antes dele. Os pais não gostavam dele. E um professor, observando isso, falou assim: o Abu precisa de alguma coisa. A autoestima dele é muito baixa. Ele vive magoado, vive ressentido. Eu preciso ajudar esse menino. Mas eu só posso ajudá-lo se ele pedir ajuda para mim. E o Abu pensava: nossa, esse professor é tão bacana, eu preciso que ele me ajude. Aí o Abu falou o seguinte: eu vou pedir ajuda para ele, mas eu tenho certeza, na hora que eu chegar a pedir ajuda para o professor, ele vai falar o seguinte: eu só ajudo se você me ajudar. E dito feito. Ele falou: professor, eu preciso falar com o senhor, estou com um problema, eu preciso ser ajudado. O professor, sabendo da história do menino, falou assim: tudo bem, Abu, eu te ajudo se você me ajudar primeiro. O menino falou: está vendo? Ninguém gosta de mim mesmo. Tudo bem, professor, o que o senhor quer que eu faça? O professor tirou um anel do dedo e falou: Abu, olha, pega esse anel aqui e vá vender lá na feira ou no mercado. Não venda por menos de uma moeda de ouro. Eu estou numa situação complicada, eu preciso desse dinheiro. E o Abu pegou o cavalo e foi lá para o mercado e para a feira tentar vender esse anel. E chegou lá, começou a oferecer esse anel para as pessoas, e as pessoas olhavam e falavam assim: uma moeda de ouro, eu te dou 2 moedas de prata. O outro falava: no máximo 3 moedas de cobre. Né? E ele passou a manhã inteira tentando vender o anel. Se ele tivesse uma moeda de ouro, ele compraria aquele anel só para o professor ajudar ele. Voltou meio triste, chateado: professor, não consegui vender o seu anel. Mas por que você não conseguiu
vender esse anel. Olha, professor, eu não consegui vender esse anel, talvez pelo valor. Será que o senhor não está pedindo muito caro? Verdade. Vá ao joalheiro, então, e faça uma avaliação desse anel. Quanto ele pode estar valendo esse anel? Aí ele foi lá atrás, tinha o Marcos Ávila, que vendia o anel de ouro, né? E aí ele chegou para o Marcos Ávila e falou assim, Marquinhos, olha, quanto vale esse anel de ouro? E aí o Marquinhos olhou, e falou assim, olha, como o teu professor quer vender rapidinho, eu consigo vender por 58 moedas de ouro. O menino falou, 58 moedas de ouro, Marquinhos? Mas se ele tiver um pouquinho de paciência, a gente consegue vender até por 70. Aí o menino falou, não, Marquinhos, vou ver com o professor. Pegou e voltou e chegou, falou, professor, eu não vendi esse anel por uma moeda. E o joalheiro, que é uma pessoa habilitada, uma pessoa capacitada, uma pessoa que conhece, falou que vale até 70 moedas, eu não estou entendendo. O professor pegou o anel, colocou no dedo e falou, está vendo, Abu? O mundo lá fora, eles não são habilitados para tratar a gente bem. E a gente coloca toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa de ser feliz em pessoas inabilitadas, né? E quando tem uma pessoa que é habilitada, ela reconhece o nosso valor. E aí eu pensei comigo mesmo, já que eu estou no processo de transformação moral, será que eu também sou inabilitado no sentido de valorizar as pessoas, né? Porque já que nós estamos aqui na subida evolutiva nossa, que tal se a gente começasse a pensar nisso, né? Que tal se a gente começasse a, ao invés de implantar o ressentimento, a gente implantar a alegria, ao invés de a gente implantar a vingança, a gente implantasse o perdão. Já pensou nisso daí? Ontem eu estava na campanha Alta de Souza, lá do semeador, e olha só. E aí, a gente entrega um saquinho, né? A gente entrega um saquinho com uma mensagem. E aí, eu entreguei um saquinho com uma mensagem, e aí eu fui recolher depois, né? Numa semana a gente entrega o saquinho, na outra semana a gente recolhe. E a hora que eu recolhi, e a mulher colocou junto com o saquinho, ela não viu que a mensagem veio junto. E aí, olha o que veio junto. E eu não tinha lido, eu tinha entregado e não tinha lido. Aqui tem o Pai Nosso conscientizado. E aí chegou aquela parte assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu pensei comigo mesmo, sabe, Deus, se o Senhor for me perdoar como eu perdoo os outros, eu acho que eu estou enrolado. Vamos deixar quieto esse negócio de eu ser perdoado como eu perdoo os outros, né? E aí, e olha o que eles colocam sobre uma orientação. Se não me importa em ferir, injustiçar, oprimir e magoar aos que atravessam o meu caminho, será inútil dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se eu não me importo, por que eu falo isso? Então, que tal a gente começar a se importar em ferir, em injustiçar, em oprimir, em magoar os que atravessam o nosso caminho? Porque se a gente importar realmente com isso, aí a gente pode falar, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma frase muito forte, né? E é interessante que em 2016 eu quero ser feliz. Eu acho que todos nós queremos ser felizes. Mas não é uma coisa esquisita eu querer ser feliz odiando? É a mesma coisa de eu querer ganhar dinheiro vivendo na ociosidade. É a mesma coisa de eu querer ter amigos sendo chato. É a mesma coisa de eu querer ter saúde tendo vícios, né? Então, que tal se agora eu pensasse mais nisso, né? Em subir um degrauzinho. O perdão realmente é um fator desafiante para mim, né? É um fator desafiante. Essas palavras que eu falei para mim, espero que vocês tenham servido de alguma coisa. E para encerrar, tem uma... Você sabe o que é pérola? Pérola. Você sabia que pérola é uma ferida cicatrizada? É o resultado da dor? Você sabia disso? A pérola é uma ferida cicatrizada, é o resultado da dor. No interior da ostra existe uma substância lustrosa chamada nácar. Toda vez que ela é ferida por um grão de areia, um parasita, a ostra aciona o nácar e ele envolve esse grão de areia e esse parasita com camadas e camadas de nácar, né? Então, e vai se formando uma linda pérola, né? Que tal se a gente, quando nós fôssemos feridos,
quando nós fôssemos injustiçados, a gente lembrava de formas de perdoar, vendo que os outros não são espíritos, não são perfeitos como nós, vendo que os outros às vezes estão com algum problema, porque quando a gente faz isso, a gente consegue beneficiar as pessoas. E como que a gente beneficia as pessoas? Através de orações, através de conversa, através de, mesmo na parte financeira. Quando você começa a beneficiar aquela pessoa que te ofendeu, você começa a trabalhar no perdão. E quando a gente perdoa, a gente fica mais leve, né? A pressão arterial nossa funciona melhor, nós dormimos melhor, nós somos mais otimistas, mais alegres, né? A vida flui melhor. Quando você perdoa dentro da tua casa, o ambiente fica mais leve. Então é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Que vocês possam terminar 2016 com um colar de pérolas. Que vocês possam envolver as ofensas, que vocês possam envolver as humilhações, as ingratidões que surgem aí no dia a dia, daquelas pessoas que a gente mais ama, que vocês possam envolvê-las com energia de compreensão, de aceitação, por saber que tanto eles como nós estamos distantes de agir corretamente. É isso daí. Muito obrigado pela oportunidade.